Nero, né? Nero César, da 666. O oitavo rei que vai subir do abismo, ele é tipo Nero. Ele é tipo Nero. Nero botou fogo em Roma. Acho que dos 14 bairros que havia em Roma, ele colocou fogo em 12. 2 bairros não pegou fogo, era onde morava quem cria em Yehoshua Mashiach. Aí ele colocou a culpa em quem cria no Mashiach, nos judeus. Aí então veio a perseguição. Você fala anticristo, mas é anti-Mashiach. Mas são 2, o falso profeta e a besta. Eles são tipo Nero. Por isso que vai haver uma perseguição. Veja como desencadeou a perseguição em Roma. Eles não eram chamados de cristãos. Você não tem isso aí com Paulo, nem com Pedro. A igreja romana, os tradutores, em Atos 16, 21, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Isso aí é tradução errada. Não padeça como assassino, malfeitor, ladrão, usando a carta de Pedro. Deve sofrer como cristão. Esse nome cristão, isso aí vem depois da morte de Trajano. O cristianismo não nasceu no primeiro século. O que nasceu no primeiro século era a crença no Mashiach. Eles eram chamados de judeus. Só que eles já não estavam mais no judaísmo. Eles seguiam a Torá. Kefas, Pedro, Jacob, Tiago, Yehoanan, João, os apóstolos, os 12 apóstolos. Eles seguiam a Torá. Mas eles já não eram judaizantes, já não matavam cordeiro. O véu do templo tinha se rasgado de alto a baixo. Compreende? E quando Cláudio César, o imperador romano, expulsa os judeus de Roma, a Bíblia diz que Áquila e Priscila foi expulso, com certeza. Os parentes de Paulo, Andrônicos, apóstolos, Andrônicos, apóstolo Júnias, também foi expulso, porque esses são os fundadores da Querrilá, da comunidade da Kenessiana, da congregação em Roma. Paulo, em Romanos 16, diz: foram apóstolos antes de mim, Andrônicos e Júnias. E quando Cláudio expulsa os judeus, ele não estava pensando em judeu do judaísmo, que seguia Torá, fariseu, saduceu, zelote, essênio. Ele englobou todo mundo. Quando ele expulsa, inclui judeus que criam no Mashiach. Judeus que criam na Torá. Na Torá de Moisés, nas mitzvot. Então, Cláudio, em Atos 18, expulsa os judeus de Roma, mas ele não estava, assim, visando, na sua visão, mirando só os da Torá. Era todo mundo. Por isso que a Bíblia diz que Áquila e Priscila tiveram que sair de Roma. E essa ausência dos judeus, dos Yehudins, que criam no Mashiach, que no primeiro século não tinha esse negócio de cristão, cristianismo, de igreja, religião cristã, tudo era judeu. Áquila e Priscila, a Bíblia chama de judeu. Apolo, judeu. Atos 1, Pentecoste, festa judaica, né? Kefas lá pregando, 3.000 almas. Atos 5, 6, 7, 5.000 almas judeus. Todo mundo era chamado de judeus. A salvação vem dos judeus. E Yehoanan, Evangelho de João 4, 22. Grave isso. Tire seu foco, seus olhos do catolicismo romano. Tire seus olhos, seu foco dos gregos. E Yehoshua Mashiach falava em hebraico, Atos 26, 14. Tire seus olhos, seu foco, sua visão do protestantismo, igrejas protestantes, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo. Focalize na Bíblia. Mira, olha, para as Escrituras. Ela é o poder de Deus. Errai-vos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, o Mashiach. E Yehoshua disse, Paulo falou em Romanos, que para quem crê, o Evangelho é a força do Criador de Jeová, a força de Deus para salvar quem crê. Vamos crer na Bíblia. Nessa expulsão dos Yehudins, dos judeus, aí incluía do judaísmo e os que criam no Mashiach, todo mundo foi embora de Roma. Aí a Keilah, a Kenessiana, comunidade, congregação em Roma ficou refém, órfã, né? Ficou órfã. E aí é onde os dignatários vão invadir a igreja, as autoridades. E começa a corromper. Mas isso
lá no ano 116, depois da morte de Trajano, já com o imperador Adriano, aí começa a ser chamado de cristão, porque quando chega lá em Niceia, no ano 325, na terceira era, a era de Pérgamo, já era cristianismo. Constantino vira cristão, um pagão, né? Constantino, sua mãe Helena vira cristã, ele vai construir, ele e ela, a igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, a igreja da Natividade, igrejas católicas. Vai tornar Jerusalém, antes era dos judeus, dos Iudim, vai virar uma cidade cristã. Mais tarde, no ano 690, um sheik vai construir o Domo da Rocha, acho que no ano 715, a mesquita de Al-Aqsa, e aí Jerusalém agora vai se dividir em islamismo, muçulmano. Não tem o Ramadã, o jejum dos muçulmanos, eles não levam 200 mil muçulmanos no Monte Sião, no Monte Moriá, mas com Constantino, porque o Maomé vai morrer no ano 632, até Constantino não tinha islamismo, religião islâmica, sunita, Arábia Saudita, xiitas, Irã, Alá, Alcorão. Então, com Constantino, Jerusalém se torna uma cidade cristã, com a igreja da Natividade até hoje, a igreja do Santo Sepulcro até hoje. Já tinha Palestina porque o imperador Adriano foi ele que modificou o nome de Judéia para Palestina, né? Ele prometeu construir o templo, reconstruir o templo, seria o terceiro templo, né? Ele enganou os judeus, ao invés de reconstruir o terceiro templo, ele constrói um templo e coloca a imagem de Júpiter, o maior deus de Roma, para levar os judeus do judaísmo ao paganismo. Isso vai causar revolta, tem a revolta de Quitos, no ano 115 ao 117, Trajano e Adriano, né? Judeus contra Roma. Existe a revolta do ano 132 de Bar-Kokhba, a qual esse líder judeu que morre sob Roma mata ele, mas um rabino declarou ele o Mashiach, né? Mas a partir de Adriano, então já era chamado de cristão, o cristianismo, né? A qual Roma perseguia. E quando vai chegar lá no ano 312, ou o Concílio de Nicéia, no ano 325, o patrão, pai da cristandade é Constantino. O imperador romano acolhe os cristãos, o imperador Constantino vira cristão, o imperador Constantino entra na briga, quer acabar com as divisões de Sabélio, de Ário, com o gnosticismo, com as crenças, ele quer unir todo mundo, por isso que ele produz o Concílio de Nicéia. Mas lá sai definido 3 pessoas distintas, trindade. Lá sai definido que batismo em água tem que ser nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira, aquilo era a marca da besta, né? A marca da besta é a religião. Eu chamo isso de processo. Eu chamo de processo, ou transformação. Porque você pega um grão, uma semente de milho, de trigo, ela é diferente do pendão, das primeiras folhinhas. Ela é a semente, mas ela está transformada em outra coisa. Do caniço, da palha, da espiga. Então, até a sementinha voltar a virar o grão, vai demorar. Então, quando era grão, o Mashiach disse, se o grão de trigo não morrer, não produz fruto. Então, com o Mashiach, os 12 apóstolos eram grãos. Então, eles criam no Mashiach. Então, eles eram Mashiach. Mas aí essa sementinha começou a se transformar em cristianismo, foi se transformando em protestantismo. Essa sementinha virou pentecostalismo lá na Rua Azusa. Deuteropentecostalismo aqui no Brasil, Deus é amor, Casa da Bênção, até ela virar neopentecostalismo na década de 70, 80, né? Essas igrejas universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra, Videira, em 50, década de 50, deuteropentecostalismo, em 1910, pentecostalismo, Assembleia de Deus no Brasil, mas é um movimento que vem de Los Angeles, da Rua Azusa, né? E agora está na hora do grão voltar a virar semente. Está na hora de abandonar o cristianismo, deixar de ser cristão, está na hora de abandonar o catolicismo.